Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais um momento. Nesse dia, nessa hora, nós iremos trabalhar o conceito, implementar alguns conceitos que a gente já viu no passado. Isso é mais para reforçar esses conceitos através da implementação prática e para deixar bem claro que a gente precisa também colocar algo real no nosso conteúdo, para que você consiga assimilar ainda melhor esses conceitos, pensando já, vendo já como é um projeto pronto, utilizando esses conceitos básicos aí do Java. Então nós iremos construir um pequeno projeto de um appzinho aí através do Android Studio, e nele a gente vai trabalhar as estruturas de decisão if else. Vamos também trabalhar implementando os conceitos de funções e atributos de instância, ou atributos globais, ou variáveis globais, como alguns consideram, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Vou começar aqui abrindo o Android Studio. Nós já vimos na aula passada os conceitos iniciais do Android Studio. Hoje a gente vai então dar prosseguimento à utilização dessa IDE. Eu vou criar um novo projeto. Aqui nos templates aqui, que já vem pronto, muitos deles já vem junto aqui com o Android Studio, para você inicializar ele já com alguns componentes já criados, inclusive algumas funções. No entanto, nesse momento a gente vai criar uma activity vazia. Então, empty activity é exatamente essa que a gente vai clicar. Em seguida, nós iremos dar um nome a essa nossa aplicação. No meu exemplo, a gente vai trabalhar com uma aplicação que vai adivinhar um número, vai sortear um número, e você, usuário, vai adivinhar qual é esse número. Então, eu vou dar o nome de meu palpite. Obviamente, eu poderia colocar um outro nome aqui, caso eu tenha interesse. Esse programa ele vai ficar salvo lá em meu palpite. Na verdade é porque já existe uma pasta com esse nome. Então eu vou apagar. Então eu vou colocar meu palpite, vai ser o nome da pasta que vai ficar salvo o projeto, e que por sua vez está dentro da área de trabalho. Ok? A linguagem que eu vou utilizar é o Java, e a API que eu vou utilizar é do Android 4.1 Jelly Bean. Isso porque, segundo o Android Studio, esse meu aplicativo ele vai ser compatível se eu utilizar essa API 16 do Jelly Bean em 99,8% dos dispositivos atualmente sendo utilizados. Ou seja, é uma grande quantidade de dispositivos que vão ser compatíveis com a minha aplicação. Isso é bem interessante. Então vou finalizar aqui. Ele vai abrir. Desculpem, estou com uma garganta bastante irritada, e em alguns momentos eu vou estar forçando aqui um pouco a voz, mas não é coronavírus. Bom, beleza. Nós abrimos aqui a tela inicial do Android Studio. Nós temos aí dois arquivos que são os arquivos considerados os arquivos mais importantes aí, não que os outros não sejam, mas na verdade esses arquivos são os arquivos que a gente vai manipular com mais frequência, pelo menos inicialmente, certo? Um deles chama-se mainActivity.java e o outro é activity-main.xml. Ok? Então esses dois arquivos são importantes, a gente vai estar trabalhando com eles a partir de agora. Existem outros, como a gente já viu na aula passada, que a gente vai estar aos poucos também conhecendo a importância de cada um deles. Ok? Ok, então vamos pensar o seguinte. Esse ActivityMain.xml o meu arquivo que eu vou trabalhar os componentes visuais.
Então tudo que for visual, a tela em si vai ser trabalhada no ActivityMain e eu vou construir essa aplicação visual através do ActivityMain. No mainActivity.java é o meu código, é onde eu vou colocar as coisas, fazer com que as coisas funcionem, né? Fazer a interligação entre todos os componentes e as ações que cada componente tem que executar. Beleza, então como eu falei, ActivityMain é a parte visual. Nós temos aqui, quando você inicia o projeto Empty Activity, ele cria esse layout aqui vazio de certa forma, mas já tem alguma coisa aqui. Esse Hello World aqui foi criado através do próprio Android Studio, então não tive que fazer nada para aparecer esse Hello World aqui. Então eu não vou precisar dele, eu vou apagar até para ficar mais fácil a gente entender todo o processo de criação desse app, tá bom? Ok, então veja que existe também uma coisa interessante aqui no Android Studio, que é a possibilidade de você emular, testar esse seu app a qualquer momento. Quando você sentir necessidade, você pode fazer o teste. Eu já instalei algumas APIs aqui de alguns celulares, né? Alguns celulares, por exemplo, nós temos o Nexus 4, o Nexus 5, o Pixel 3, certo? Então cada opção dessa aqui é um dispositivo virtual, ou seja, você vai testar em uma aplicação baseada num dispositivo virtual que está sendo emulado no seu computador. Mas você poderia muito bem colocar o seu celular conectado ao computador através da porta USB e fazer o teste diretamente no seu celular. Também é interessante, é até recomendado que isso seja feito. Eu não vou fazer isso porque eu estou gravando a tela do monitor, então da minha área de trabalho, e aí não teria como eu estar mostrando, fica mais fácil, né, mostrar esse componente aqui virtual, ok? Mas então eu vou abrir aqui, eu vou testar o meu app no Nexus 4, certo? Ele vai inicializar o Virtual Device, né, o Nexus 4 que está instalado aqui na máquina. Eu posso instalar outros virtuais devices, né, dispositivos virtuais, mas eu só escolhi esses 3 tipos que eu mostrei aqui nessa lista, tá bom? Deixa eu executar. Cliquei lá no botão Run, que é para exatamente fazer a compilação e execução da aplicação dentro do emulador. Ok? Beleza. Vamos abrir, ele vai abrir aqui. Está inicializando o Android. Veja que ele é uma máquina Android, né, normal. E aí está lá, minha aplicação. Lembram que eu coloquei o nome da aplicação Meu Palpite, né? Então está aqui, Meu Palpite. Essa é a aplicação que está sendo rodada agora e é baseada nesse código, nessa parte de implementação que a gente está fazendo aqui. Obviamente eu não coloquei nada ainda, por isso não está aparecendo nada aqui nessa parte branca, né? Vamos começar a fazer isso agora. Vou minimizar aqui o Virtual Device e vou iniciar colocando os componentes visuais na minha aplicação, certo? Então eu vou precisar de um test view. Esse componente é um componente simples do Android. Eu vou até ampliar aqui o zoom para a gente ver melhor. Então aqui basicamente esse text view, né? Ele tem a função de exibir uma mensagem na tela do seu smartphone, no seu aplicativo. Eu vou precisar dessa mensagem para informar para o usuário aonde é que ele tem que clicar, né? Eu vou precisar de um botão. Esse botão vai ser o botão que o cara vai clicar quando ele for sortear o número. Então clica nesse botão e o computador lá vai sortear o número, a aplicação vai sortear o número e vai fazer depois a comparação com o palpite do usuário. Eu vou precisar de outro teste view, outra mensagem que eu quero que apareça. Lembra que quando eu arrasto aqui, eu falei na aula passada, aparece esse tracinho no meio, significa que ele está centralizado. Isso é interessante para você ter uma noção
da posição que você está colocando o componente. Além do text view, eu vou colocar um componente que vai, a partir desse componente, que o usuário vai digitar alguma coisa, ele vai inserir algo dentro desse componente, onde ele vai colocar o palpite, né, o número que ele acha que foi sorteado. O componente que é responsável por isso ele está na paleta de componentes do text e ele chama-se plain text. Eu vou arrastar e colocar ele aqui. Veja que eu também estou centralizando, levando em consideração essa guiazinha que fica centralizada aqui, fica na vertical. E eu vou colocar esse texto aqui um pouco embaixo, para informar que o usuário tem que digitar o palpite dele aqui dentro. Além disso, eu vou colocar um outro botão. Esse botão, como eu falei agora há pouco, ele vai ser responsável por quando o usuário clicar, quando o usuário digitar o palpite, né, dele, de repente, por exemplo, foi sorteado o número 50. O usuário veio aqui e digitou 30. E ele precisa clicar no botãozinho para que possa haver a comparação do que ele digitou com o que foi sorteado. Então esse botão, a função dele vai ser pegar o 30 e fazer a comparação com o 50. Seria mais ou menos isso. Olha, 30 é igual a 50? Não, então o cara não acertou o número, então ele vai partir para a próxima tentativa, para o próximo palpite. Ok? Então eu vou puxar outro button, colocar o button aqui embaixo, também observando ali a guiazinha na vertical aqui para centralizar. Ok? Vou deixar um pouquinho abaixo. E eu vou criar outros componentes, vou colocar outros componentes, mas esse layout é o layout inicial, que eu quero que vocês entendam. Então, basicamente, ele vai ter essa estrutura aqui, tá bom? Eu vou colocar ainda outro botão, mais um outro text view para mostrar outras informações aqui. Mas no início, para a gente ter uma noção da aplicação, aqui já está servindo, ok? Outro detalhe importante é o seguinte: vamos imaginar que agora eu queira ver como é que ficou essa aplicação lá num dispositivo virtual Android. Eu vou clicar, ele vai executar aqui lá, certo? Mas antes de fazer isso, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, o texto que vai aparecer nesse text view. Quando eu quero colocar algum texto aqui, eu venho para os atributos, né, ou propriedades dos componentes. Aqui tem uma propriedade, um atributo chamado text. E aí é exatamente o que tem de valor, é exatamente o text view, que é o que tem aqui dentro. Mas eu quero que fique assim, ó. Clique no botão sortear número para iniciar o jogo. Pronto. Ok. Então eu vou arrastar um pouquinho para ficar mais centralizado. Eu vou explicar daqui a pouco como é que faz para alinhar isso direitinho. Então clique no botão sortear para iniciar o jogo. Então o botão sortear número vai ser exatamente esse aqui. Então eu vou clicar nesse componente e vou lá também na propriedade text, no atributo text, e vou alterar esse botão. Vou colocar assim, ó, sortear número vai ser a legenda desse botão, né, o que vai aparecer nele. Então se eu clicar fora, veja que apareceu sortear número também. Eu vou centralizar usando a linha guia. Ok, beleza, já está aqui também. Esse campo, né, o plain text, que é o campo de entrada de dados, existe um name aqui. Esse name aqui eu vou tirar. Por quê? Porque é dentro desse componente que eu vou digitar os meus números de palpite. Então eu apago aqui a propriedade, o atributo text dele, e veja que ele vai sumir, né? Não vai estar mais aparecendo o texto lá, name. Aqui embaixo eu vou colocar a seguinte legenda. Eu vou colocar o seguinte, na propriedade text desse componente, eu vou colocar assim: insira seu palpite. Insira seu palpite. Eu vou colocar até palpite com letra maiúscula para dar uma ênfase a essa palavrinha aqui. Insira seu palpite. Beleza. Também vou centralizar.
ok? Próximo botão é o botão que, como eu falei, vai ser responsável por comparar o palpite com o número sorteado aleatoriamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, cliquei aqui, selecionei o componente, vou na propriedade text e vou colocar a propriedade desse botão text, desse componente botão aqui, né? Veja que cada componente tem o seu próprio atributo text, né? No meu caso aqui, esse aqui, por exemplo, tem uma propriedade text também. Se eu tiver com dificuldade de encontrar, né, basta eu digitar aqui na localização da lupazinha, então text apareceu, né? Ela está vazia exatamente porque eu não quero nada dentro desse componente. Essa aqui já tem insira seu palpite e essa já tem aqui, tem a propriedade, tem o atributo com o valor button, mas eu vou querer que seja comparar. Portanto, com letras maiúsculas para ficar parecido. Comparar. Pronto. Então, para comparar os números. Ok. Beleza. Pronto. Eu já tenho o layout inicial da minha aplicação Android. Um detalhe aqui é que se eu fazer, né, a parte da compilação, se eu executar ele, veja o que vai acontecer aqui no meu Virtual Device. Está abrindo aqui a aplicação, vamos ver o que vai acontecer. Olha que coisa triste, né? Todos os componentes ficaram alinhados de forma bagunçada e desorganizada na parte superior esquerda da sua tela, da tela do seu celular. Se você executasse esse aplicativo agora, eu passasse para vocês, ia acontecer exatamente isso quando vocês abrissem ele. Então é preciso a gente organizar esses componentes. Aí você me pergunta, mas não estão organizados? Não, ainda não. A gente precisa fazer isso usando algumas ferramentas, algumas funções que existem aí dentro do Android Studio. A princípio, a gente vai usar uma bem tranquila, bem simples de usar, e depois a gente vai usar as mais avançadas, né? Para a gente fazer a organização desse layout, desses componentes, eu vou usar essa ferramenta aqui chamada Infer Constraints. Essa Infer Constraints, ela faz a organização dos componentes de forma automática. Nem sempre, né, eu cliquei lá, veja que agora cada componente tem uma ligação com as laterais, com a parte superior. Esse aqui tem com a parte, tem um componente de cima, tem com as laterais. Esse aqui tem com a parte superior. Então todos têm. Agora cada componente se colou a uma região da minha tela, né? Então, inclusive, esse aqui de baixo, né? Ele está colando aqui com esse, então isso facilita, né? A gente não precisou fazer individualmente cada componente organizado, ele foi feito de forma automática. Veja o que acontece agora se eu executar novamente o meu aplicativo. Ele vai reiniciar novamente. E agora sim, ele está com cara, né, de aplicação, está com cara de appzinho já mais profissional, não é verdade? Bom pessoal, essa é a parte introdutória do primeiro vídeo, a parte 1. Nós vamos ter outros vídeos até chegar no projeto final dessa aplicação, onde a gente vai estar conhecendo, implementando os conceitos que a gente viu lá no Android, lá no Java, né, na lógica de programação, na orientação a objetos. Agora a gente vai ver utilizando exatamente o Android Studio. Então eu aguardo vocês para o próximo vídeo para a gente dar prosseguimento ao desenvolvimento desse app, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco. Valeu!